O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo, ao celebrarmos este 12º domingo do tempo comum, a palavra ela vai nos mostrar que na nossa vida as tempestades, muitas vezes fortes, estão presentes. Essas tempestades que tentam agitar a nossa vida, a nossa fé. Estamos numa mesma barca, porque a barca significa a igreja de nosso Senhor, e todos nós estamos juntos nesta barca. E esta barca é agitada de um lado para o outro, mas nos mostra um ponto importante, que dentro desta barca, Jesus está presente. Estamos caminhando no meio de tribulações, no meio de tantas tempestades, mas Jesus está conosco. Então, a liturgia da palavra, ela nos traz a experiência de pessoas que viveram essa tempestade na vida. Lá na primeira leitura, nos mostra Jó, que era um homem justo, um homem muito bom, tinha tudo, um homem de muita fé, de muita coragem, e chegou um momento da sua vida que ele começou a experimentar a desgraça. Começou a perder os seus bens, depois a família, e depois perdeu a própria saúde, ficando doente. E aí, Jó, não entendendo o que estava acontecendo, ele vai questionar a Deus. Por quê? Por que acontece isso com um homem justo, com um homem generoso, com um homem bom, com um homem inocente? Jó se questiona diante de Deus, interroga a Deus o porquê estava acontecendo tudo aquilo. Jó estava desesperado, Jó estava sem fé, estava se sentindo só, estava se sentindo um vazio dentro de si. Deus não estava olhando para ele, ele dizia dessa forma. Então ele não queria mais viver diante dessa situação. E aí, Deus dá a resposta a Jó. É o que está na primeira leitura de hoje. Deus dá essa resposta dizendo: olha, quem é o Criador de todas as coisas? Quem é que faz todas as coisas? Quem é que impede o mar de avançar? E Deus dá a resposta, colocando Jó no seu lugar, como criatura de Deus, na sua miséria, e também mostrando quem é Deus. Deus tudo pode, Deus tudo faz. Assim como Deus permitiu que as coisas fossem tiradas de Jó, Deus pode também dar
e muito mais. E é o que aconteceu na vida de Jó. Então é uma grande tribulação, os ventos fortes que bateram contra a vida de Jó, e ele entrou em desespero, mas a resposta sempre vem de Deus. Essa resposta de que Deus tudo pode, Deus é aquele que está na direção da nossa vida, é Ele que nos dá força, coragem, por isso não podemos desistir. Temos também a experiência dos discípulos que estavam na barca, e essa barca estava sendo agitada pelos ventos fortes, Jesus estava dormindo na barca, e os discípulos ficaram com muito medo. Primeiro, porque os povos da Bíblia, os povos antigos, eles acreditavam que no mar estavam os monstros, Então eles tinham medo do mar. Quando o mar começava a se agitar, então eles diziam que eram os espíritos maus que habitavam no mar, que estavam ali ferozes, bravos, Então era essa concepção que se tinha. Então, em primeiro lugar, eles estavam com medo por causa do mar, das coisas mundanas, das coisas que existiam no mar. Era essa concepção. Mas eles se esqueceram de que Jesus estava presente ali. E quando Jesus diz para o mar e o vento, silêncio, cala-te, o mar acalmou e eles ficaram admirados. Porque Jesus ordena e o mar para. Jesus ordena e aí se forma uma grande calmaria. Então naquele momento eles perceberam, meu Deus, nós temos medo do mar, nós temos medo das coisas ruins deste mundo, mas tem alguém que é maior do que isso, é Jesus. Com uma palavra, Ele ordena e a calmaria acontece. Então vejam, nós também não podemos ter medo, precisamos de tantos cuidados, é claro, precisamos fazer a nossa parte, sim, precisamos, mas não podemos ter medo, porque Jesus está conosco, Ele não desiste de nós. E a palavra de hoje, ela quer mostrar isso para nós, para que a gente possa perceber que Deus caminha conosco. É um Deus que nos ama imensamente, é um Deus que dirige a nossa vida, que comanda, é aquele que ordena e o mal se afasta, é aquele que dirige os nossos passos. Por isso, também a palavra nos convida para a fé. O próprio Jesus, ele vai perguntar para os seus discípulos, por que vocês são tão medrosos? Ainda não tendes fé? E é essa pergunta para nós também. Será que nós temos esta fé que é necessária para a gente viver bem? Acreditando nas promessas de Deus, acreditando na palavra de Jesus, que transforma, que cura, que liberta a nossa vida, que nos dá uma vida nova, que nos remove, que tira nós, muitas vezes, daquela tempestade forte que está abalando a nossa fé. Será que nós cremos nisso? São Paulo, na segunda leitura, nos mostra que aquele que morreu por nós na cruz, derramou sangue, será que Ele não permanecerá conosco nas nossas tempestades? Se Ele já se entregou por nós na cruz, o sacrifício eterno, perpétuo de Cristo na cruz por nós, então é aquele que também estará presente nas tempestades da nossa vida. Amados irmãos e irmãs, vamos pedir esta graça para que, sobretudo neste tempo que nós estamos vivendo, de tantas incertezas, o medo ainda está presente na nossa vida. Quantas coisas que têm acontecido e estão acontecendo, e nós somos chamados, e veja como a palavra ela é tão oportuna para este nosso momento em que nós estamos vivendo, para que a gente possa crer na palavra de Deus, aumentar a nossa fé e dizer a Jesus, Senhor, eu quero uma fé mais forte, eu quero olhar sobre a minha realidade, sobre o que está acontecendo,
de um modo diferente, que eu não desanime, que eu não abandone a minha fé, que eu não abandone o meu caminho, as minhas orações, a minha perseverança no Senhor, no caminho do Senhor, mas que eu possa ter essa força para levantar a cabeça e seguir em frente. Vamos então pedir que o Senhor nos liberte de todo o medo, da escravidão do pecado que está na nossa vida e que nós possamos realmente nos entregar confiantes nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, Tu estás conosco, Tu caminhas conosco e nós não estamos sós. E nós confiamos na Tua palavra. Que o Senhor faça em cada um de nós esta obra nova. E que crendo, confiando em Deus, possamos colher muitos frutos para a nossa vida pessoal e também para a nossa vida comunitária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.